Bem-vindos ao Eu e Deuses, seu podcast bissemanal de folclore, mitologia, histórias de santos, deuses, lugares míticos, criptologia e até o que o povo conhece como creepypasta nos Estados Unidos e sua primeira aparição oficial aqui no Brasil. Meu nome é Camila Kintzel e toda semana me alterno com a multiversa de São Caetano, Daniela Benetti, para as histórias mais loucas de mitologia que a gente conhece. Esse episódio foi um pedido do meu marido Danilo, que ultimamente resolveu não só ouvir o podcast ocasionalmente, como também sugerir temas. Veja se o mundo dá voltas, ou então eu apareci numa outra dimensão. Pois então, Danilozinho do meu coração, esse episódio é pra você. Curta e compartilhe para ter mais episódios dedicados a você, meu amor. Outra dimensão! Para ser sincera, eu nunca tinha ouvido falar em Sete Além. Mas claro, quando ele me disse que era um tipo de creepypasta brasileira, eu fui correndo pesquisar. Pra quem não sabe, creepypasta, que significa literalmente massa assustadora em inglês, tem uma corruptela de copy-paste. Na verdade, é um trocadilho com copy-paste. Literalmente, copia e cola. São histórias assustadoras que surgem como lenda urbana nos fóruns de internet, mas são histórias ficcionais, não obrigatoriamente reais, são inventadas. E aí, mas querem se passar por reais. E aí o povo começa a copiar e colar, e muitas vezes contando como se fosse sua, e viralizam. Muitas creepypastas são super complexas e crescem por conta própria, como é o caso do Sete Além. Muitas têm imagens e vídeos e tudo meio fakeado, adaptado, mas que dão a sensação de realidade. E Sete Além começou como uma narração de um cara que hoje é escritor de ficção científica, Luciano Milici, em um ônibus em São Paulo. Ele não fala que é uma história ficcional, tá? Ele fala como se fosse uma história real. A primeira história é mais ou menos a seguinte. Em 1994, Luciano estava saindo da faculdade e foi pegar um ônibus numa avenida. Ele podia pegar qualquer ônibus que passasse naquela avenida, pois todos iam para o metrô, relativamente próximo, que era onde ele estava querendo chegar. Então ele, sem nem olhar direito, entrou em um ônibus, passou pela catraca e se sentou ao lado de uma senhora. Ele estava ouvindo música, mas logo em seguida parou e começou a ler um livro. A senhora, que estava ao lado dele, então o cutucou e fez a seguinte pergunta: moço, você está indo para Sete Além? Porque se não estiver e não tem cara de quem está indo, é melhor descer do ônibus agora. Eita! Nisso, ele não entendeu e mandou um hã? A mulher continuou: se você não está indo para Sete Além, precisa descer agora. Aí a mulher que estava em pé reforçou: desça, rapaz, você não deveria estar aqui. Eita! E o rapaz já virou e mandou um vaza maluco. Nesse grau. E aí ele ficou atordoado, levantou e o cobrador gritou: opa, vai descer passageiro errado, e o ônibus parou para ele. Quando ele desceu, todo mundo estava olhando para ele de uma forma estranha. Todo mundo no ônibus. O ônibus estava relativamente cheio. Porra, um busão, velho. Um busão tá de sacanagem, velho. Busão não para não, rapaz. Nisso, o ônibus virou uma rua de paralelepípedo que nem passava ônibus e foi embora. E depois, em casa, foi a um guia de rua procurar. Mas nenhuma linha ia para lugar algum chamado Sete Além. E nem passava naquela ruazinha que ele viu o ônibus virar depois de deixá-lo. E essa é a primeira história, é considerada a história fundadora de Sete Além. Mas o caso, depois disso que o Luciano passou, ficou esquecido. E o Luciano, segundo ele mesmo, só contou essa história para poucos amigos. Anos depois, na época do Orkut, ele criou uma comunidade chamada Sete Além. E nessa comunidade, ele coletou alguns relatos dessas histórias. Então não venha com essa de que eu sou beneficente, eu sou amigo da comunidade. Você não é amigo de desgraça nenhuma, você quer comer alguém, rapaz. Essas histórias guardadas foram coletadas no começo dos anos 2000. Mas, o Orkut acabou, o mundo que segue, ele esqueceu o assunto. Meio que esqueceu, não rendeu nada dessa história de Sete Além. Então, em 2016... mais especificamente no dia 24 de novembro de 2016, ou seja, 20 anos depois da primeira história, o BuzzFeed começou uma lista de histórias sobre universos e realidades paralelos. Eu não vivo de cópias, eu vivo de realidades. O Luciano comentou a sua história nessa lista, como um comentário mesmo. E o comentário fez tanto sucesso que depois disso criaram um grupo chamado Sete Além no Facebook. Então, em 2016, a parada estourou. Em pouquíssimo tempo estavam com 30 mil seguidores. E hoje tem 180 mil pessoas discutindo Sete Além lá no Facebook. Tá, mas o que é Sete Além a partir dos muitos relatos que surgiram depois da experiência do Luciano? É uma realidade paralela, muito parecida com a nossa, mas que tem um tipo de degradação. É como se fosse um mundo como o nosso, mas depois de 20 anos de governo Bolsonaro, sabe como seria? Então imagina isso, completamente acabado, destruído, desse jeito. Muito zoado, muito zoado. Ah, velho, olha isso, mano. Ah, vai tomar no cu, mano. Que bagulho zoado, pô. Na moral mesmo, vai se fuder, pô. Na moral mesmo. Bagulho feio, mano.
Que bagulho zoado, velho. Os habitantes de Sete Além sabem que existe um mundo paralelo e têm aversão aos visitantes que chegam lá. E as descrições desses habitantes também variam. Alguns acreditam que eles são exatamente como nós, mas mais degradados, desolados. Outros dizem que a pele deles é meio azulada ou acinzentada e eles têm olhos negros afundados, por vezes também amarelos ou estranhos. E quando você chega lá por acaso, todo mundo corre para te expulsar o quanto antes. Sai daqui, seu cachorro! Sim, em geral você chega a Sete Além quando você está distraído em algum meio de transporte, como dirigindo ou mesmo em um ônibus, como no caso do Luciano. Lembrando que o Luciano nunca chegou lá, né? Ele desceu do ônibus. Houve uma história também que o cara que acabou lá por uma ponte que se quebrou, mas não se quebrou, um multiverso de multipontes. Tem um monte de história de Sete Além que a gente pode pesquisar e ouvir. Outros relatos dizem que a comida lá é péssima, que cheira muito mal. E todos concordam que os celulares definitivamente não funcionam em Sete Além. Senão ficava fácil, não é mesmo? De onde vem o nome, ninguém sabe ao certo. Mas algumas teorias ligam algo como 11 dimensões ou os 9 graus do inferno do Dante, então existiriam 7 aléns, esse sendo um deles. Outros acham que tem origem hebraica, não se sabe. O Luciano se faz de desentendido e fala que não acha que tem a ver com o fato de existirem 7 aléns. Ele não sabe qual é a origem do nome, que ele só ouviu naquele ônibus estranho. O povo, porém, acredita que realmente existem rituais para se chegar lá. Se estiver interessado, dê uma gugada. E também existem algumas coisas que são sempre filosoficamente consideradas certas com relação a Sete Além. O babado é certo. Primeiro é que ela diz respeito ao tema dos multiversos, de outras dimensões. É este mundo, mas em outra dimensão distinta da nossa. Então, Sete Além é um mundo paralelo. A segunda é que todo mundo conhece alguém que tem uma história com Sete Além ou perto de Sete Além, mesmo sem saber que era esse o nome. Uma viagem dimensional física ou onírica, né? Ou seja, em sonhos. Um dia que você acordou nesse lugar degradado e estranho. Um primo que um dia estava dirigindo e acabou encontrando um lugar super esquisito, não sabia onde estava, e depois voltou, parecia um portal. Todo mundo conhece alguém que conhece alguém. Também é comum que as pessoas considerem que essa notícia de Sete Além, ela some e aparece no tempo. É como se a notícia vazasse. Aí todo mundo falasse sobre o assunto e falasse, nossa, é também. E de repente abafasse o caso e ficasse anos e anos e anos sem ninguém no mundo falar sobre o assunto. Será? E a última é que quando você vai atrás de Sete Além, você acaba parando lá. Ela também vai atrás de você. Tava fora do Brasil, irmão? Tu tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou? Qual foi? Passaporte carimbado? Qual foi? Por último, eu não vou contar mais histórias de Sete Além aqui, porque existem muitas e muitas na internet. É só dar uma procurada no YouTube. Tem também o Mundo Freak Confidencial podcast sobre o assunto. Vai lá ouvir. Mas, assim, se você quiser procurar e saber mais sobre Sete Além, sobre esse mundo paralelo, vai ouvir as histórias, são bem interessantes. E esse foi o episódio de hoje de introdução ao Sete Além. Se você gostou, conte pra gente. Você pode mandar um e-mail para contato@euideuses.com.br ou falar com a gente no Facebook, no Instagram ou deixando seu comentário no YouTube. E se você quiser saber mais sobre o multiverso e outras histórias, fica a dica de sempre. Vai ler uns livros. Eu, Camila Kitson, me despeço de vocês aqui e tenham uma boa semana e nos ouvimos na terça-feira com o episódio de Dani Benetti. Beijos e fiquem bem. Tchau, tchau. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. Nessa bomba não ando mais. Acharam um bagulho no banco de trás. O motorista se levantou, falou que o bagulho era do cobrador. E o cobrador, muito invocado, falou que o bagulho é de quem tá sentado.